Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler a segunda parte do Decreto número 2015-19, que trata da Convenção sobre Diversidade Biológica. Vamos continuar a leitura a partir do artigo 22, relação com outras convenções internacionais. 1. As disposições desta convenção não devem afetar os direitos e obrigações de qualquer parte contratante decorrentes de qualquer acordo internacional existente, salvo se o exercício desses direitos e o cumprimento dessas obrigações cause grave dano ou ameaça à diversidade biológica. 2. As partes contratantes devem implementar esta convenção no que se refere ao meio ambiente marinho, em conformidade com os direitos e obrigações dos Estados decorrentes do direito do mar. Artigo 23. Conferência das Partes. 1. Uma conferência das partes é estabelecida por esta convenção. A primeira sessão da Conferência das Partes deve ser convocada pelo diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, no mais tardar dentro de um ano da entrada em vigor desta convenção. Subsequentemente, sessões ordinárias da Conferência das Partes devem ser realizadas em intervalos a serem determinados pela Conferência em sua primeira sessão. 2. Sessões extraordinárias da Conferência das Partes devem ser realizadas quando for considerado necessário pela Conferência ou por solicitação escrita de qualquer parte, desde que, dentro de 6 meses após a solicitação ter sido comunicada às partes pelo Secretariado, seja apoiada por pelo menos um terço das partes. 3. A Conferência das Partes deve aprovar e adotar por consenso suas regras de procedimento e as de qualquer organismo subsidiário que estabeleça, bem como as normas de administração financeira do Secretariado. Em cada sessão ordinária, a Conferência das Partes deve adotar um orçamento para o exercício até a seguinte sessão ordinária. 4. A Conferência das Partes deve manter sob exame a implementação desta convenção e, com este fim, deve: alínea A. Estabelecer a forma e a periodicidade da comunicação das informações a serem apresentadas em conformidade com o artigo 26 e examinar essas informações, bem como os relatórios apresentados por qualquer órgão subsidiário. B. Examinar os pareceres científicos, técnicos e tecnológicos apresentados de acordo com o artigo 25. C. Examinar e adotar protocolos, caso necessário, em conformidade com o artigo 28. D. Examinar e adotar, caso necessário, emendas a esta convenção e a seus anexos, em conformidade com os artigos 29 e 30. E. Examinar emendas a qualquer protocolo, bem como a quaisquer de seus anexos, e, se assim decidir, recomendar sua adoção às partes desses protocolos. F. Examinar e adotar, caso necessário, anexos adicionais a esta convenção, em conformidade com o artigo 30. G. Estabelecer os órgãos subsidiários, especialmente de consultoria científica e técnica, considerados necessários à implementação desta convenção. H. Entrar em contato, por meio do Secretariado, com os órgãos executivos de convenções que tratem de assuntos objeto desta convenção, para com eles estabelecer formas adequadas de cooperação e, alínea I, examinar e tomar todas as demais medidas que possam ser necessárias para alcançar os fins desta convenção, à luz da experiência adquirida na sua implementação. 5. As Nações Unidas, seus organismos especializados e a Agência Internacional de Energia Atômica, bem como qualquer Estado que não seja parte desta convenção, podem se fazer representar como observadores nas sessões da Conferência das Partes. Qualquer outro órgão ou organismo governamental ou não governamental competente no campo
campo da conservação e da utilização sustentável da diversidade biológica, que informe ao secretariado do seu desejo de se fazer representar como observador numa sessão da Conferência das Partes, pode ser admitido, a menos que um terço das partes apresente objeção. A admissão e participação de observadores deve sujeitar-se às regras de procedimento adotadas pela Conferência das Partes. Artigo 24. Secretariado. 1. Fica estabelecido um secretariado com as seguintes funções. A linha A. Organizar as sessões da Conferência das Partes previstas no artigo 23 e prestar-lhes serviço. B. Desempenhar as funções que lhe atribuam os protocolos. C. Preparar relatórios sobre o desempenho de suas funções sob esta convenção e apresentá-los à Conferência das Partes. D. Assegurar a coordenação com outros organismos internacionais pertinentes e, em particular, tomar as providências administrativas e contratuais necessárias para o desempenho eficaz de suas funções e desempenhar as demais funções que lhe forem atribuídas pela Conferência das Partes. 2. Em sua primeira sessão ordinária, a Conferência das Partes deve designar o secretariado dentre as organizações internacionais competentes que se tenham demonstrado dispostas a desempenhar as funções de secretariado previstas nesta Convenção. Artigo 25. Órgão subsidiário de assessoramento científico, técnico e tecnológico. 1. Fica estabelecido um órgão subsidiário de assessoramento científico, técnico e tecnológico para prestar, em tempo oportuno, à Conferência das Partes e, conforme o caso, aos seus demais órgãos subsidiários, assessoramento sobre a implementação desta Convenção. Este órgão deve estar aberto à participação de todas as partes e deve ser multidisciplinar. Deve ser composto por representantes governamentais, com competências nos campos de especialização pertinentes. Deve apresentar relatórios regularmente à Conferência das Partes sobre todos os aspectos de seu trabalho. 2. Sob a autoridade da Conferência das Partes e de acordo com as diretrizes por ela estabelecidas, e a seu pedido, o órgão deve a. Apresentar avaliações científicas e técnicas da situação da diversidade biológica. B. Preparar avaliações científicas e técnicas dos efeitos dos tipos de medidas adotadas em conformidade com o previsto nesta Convenção. C. Identificar tecnologias e conhecimentos técnicos inovadores, eficientes e avançados relacionadas à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica e prestar assessoramento sobre as formas e meios de promover o desenvolvimento e a transferência dessas tecnologias. D. Prestar assessoramento sobre programas científicos e cooperação internacional em pesquisa e desenvolvimento relativos à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica. E responder a questões científicas, técnicas, tecnológicas e metodológicas que lhe formulem a Conferência das Partes e seus órgãos subsidiários. 3. As funções, mandato, organização e funcionamento deste órgão podem ser posteriormente melhor definidos pela Conferência das Partes. Artigo 26. Relatórios. Cada parte contratante deve, com a periodicidade a ser estabelecida pela Conferência das Partes, apresentar-lhes relatórios sobre medidas que tenham adotado para a implementação dos dispositivos desta Convenção e sobre sua eficácia para alcançar os seus objetivos. Artigo 27. Solução de controvérsias. 1. No caso de controvérsias entre partes contratantes no que respeita à interpretação ou aplicação desta Convenção, as partes envolvidas devem procurar resolvê-la por meio de negociação. 2. Se as partes envolvidas não conseguirem chegar a um acordo por meio de negociação, podem conjuntamente solicitar os bons ofícios ou a mediação de uma terceira parte. 3. Ao ratificar, aceitar ou aprovar esta Convenção,
ou a ela aderir, ou em qualquer momento posterior, um Estado ou organização de integração econômica regional pode declarar por escrito ao depositário que, no caso de controvérsia não resolvida de acordo com o parágrafo 1 ou parágrafo 2 acima, aceita como compulsórios um ou ambos dos seguintes meios de solução de controvérsias: a. Arbitragem de acordo com o procedimento estabelecido na parte 1 do anexo 2. B. Submissão da controvérsia à Corte Internacional de Justiça. 4. Se as partes na controvérsia não tiverem aceito, de acordo com o parágrafo 3 acima, aquele ou qualquer outro procedimento, a controvérsia deve ser submetida à conciliação de acordo com a parte 2 do anexo 2, a menos que as partes concordem de outra maneira. 5. O disposto nesse artigo aplica-se a qualquer protocolo, salvo se de outra maneira disposto neste protocolo. Artigo 28. Adoção dos protocolos. 1. As partes contratantes devem cooperar na formulação e adoção de protocolos desta convenção. 2. Os protocolos devem ser adotados em sessão da Conferência das Partes. 3. O texto de qualquer protocolo proposto deve ser comunicado pelo secretariado às partes contratantes pelo menos 6 meses antes da sessão. Artigo 29. Emendas à convenção ou protocolos. 1. Qualquer parte contratante pode propor emendas a esta convenção. Emendas a qualquer protocolo podem ser propostas por quaisquer partes dos mesmos. 2. Emendas a esta convenção devem ser adotadas em sessão da Conferência das Partes. Emendas a qualquer protocolo devem ser adotadas em sessão das partes dos protocolos pertinentes. O texto de qualquer emenda proposta a esta convenção ou a qualquer protocolo, salvo se de outro modo disposto no protocolo, deve ser comunicado às partes do instrumento pertinente pelo secretariado pelo menos 6 meses antes da sessão na qual será proposta sua adoção. Propostas de emenda devem também ser comunicadas pelo secretariado aos signatários desta convenção para informação. 3. As partes devem fazer todo o possível para chegar a acordo por consenso sobre as emendas propostas a esta convenção ou a qualquer protocolo. Uma vez exauridos todos os esforços para chegar a um consenso, sem que se tenha chegado a um acordo, a emenda deve ser adotada, em última instância, por maioria de 2/3 das partes do instrumento pertinente presentes e votantes nesta sessão, e deve ser submetida pelo depositário a todas as partes para ratificação, aceitação ou aprovação. 4. A ratificação, aceitação ou aprovação de emendas deve ser notificada por escrito ao depositário. As emendas adotadas em conformidade com o parágrafo 3 acima devem entrar em vigor entre as partes que as tenham aceito no 90º dia após o depósito dos instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação de pelo menos 2/3 das partes contratantes desta convenção ou das partes do protocolo pertinente, salvo se de outro modo disposto neste protocolo. A partir de então, as emendas devem entrar em vigor para qualquer outra parte no 90º dia após a parte ter depositado o seu instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação das emendas. 5. Para os fins desse artigo, partes presentes e votantes significa partes presentes e que emitam voto afirmativo ou negativo. Artigo 30. Adoção de anexos e emendas a anexos. Inciso 1. Os anexos a esta convenção ou a seus protocolos constituem parte integral da convenção ou do protocolo pertinente, conforme o caso, e salvo se expressamente disposto de outro modo, qualquer referência a esta convenção e a seus protocolos constitui, ao mesmo tempo, referência a quaisquer de seus anexos. Esses anexos devem restringir-se a assuntos processuais, científicos, técnicos e administrativos. 2. Salvo se disposto de outro modo em qualquer protocolo no que se refere a seus anexos, para proposta, adoção e entrada em vigor de anexos suplementares desta convenção ou de anexos a quaisquer de seus protocolos, deve-se obedecer o seguinte procedimento. A linha A.
Os anexos a esta convenção ou a qualquer protocolo devem ser propostos e adotados de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 29. B. Qualquer parte que não possa aceitar um anexo suplementar a esta convenção ou um anexo a qualquer protocolo do qual é parte, o deve notificar por escrito ao depositário dentro de 1 ano da data da comunicação de sua adoção pelo depositário. O depositário deve comunicar sem demora a todas as partes qualquer notificação deste tipo recebida. Uma parte pode a qualquer momento retirar uma declaração anterior de objeção, e assim, os anexos devem entrar em vigor para aquela parte de acordo com o disposto na linha C abaixo. C. 1 ano após a data da comunicação pelo depositário de sua adoção, o anexo deve entrar em vigor para todas as partes desta convenção ou de qualquer protocolo pertinente que não tenham apresentado uma notificação de acordo com o disposto na linha B acima. 3. A proposta, adoção e entrada em vigor de emendas aos anexos a esta convenção ou a qualquer protocolo devem estar sujeitas ao procedimento obedecido no caso da proposta, adoção e entrada em vigor de anexos a esta convenção ou anexos a qualquer protocolo. 4. Se qualquer anexo suplementar ou uma emenda a um anexo for relacionada a uma emenda a esta convenção ou qualquer protocolo, este anexo suplementar ou esta emenda somente deve entrar em vigor quando a referida emenda à convenção ou protocolo estiver em vigor. Artigo 31. Direito de voto. Inciso 1. Salvo o disposto no parágrafo 2 abaixo, cada parte contratante desta convenção ou de qualquer protocolo deve ter um voto. 2. Em assuntos de sua competência, organizações de integração econômica regional devem exercer seu direito ao voto com um número de votos igual ao número de seus Estados-membros que sejam partes contratantes desta convenção ou de protocolo pertinente. Essas organizações não devem exercer seu direito de voto se seus Estados-membros exercerem os seus, e vice-versa. Artigo 32. Relação entre esta convenção e seus protocolos. 1. Um Estado ou organização de integração econômica regional não pode ser parte de um protocolo, salvo se for ou se tornar simultaneamente parte contratante desta convenção. 2. Decisões decorrentes de qualquer protocolo devem ser tomadas somente pelas partes do protocolo pertinente. Qualquer parte contratante que não tenha ratificado, aceito ou aprovado um protocolo pode participar como observador em qualquer sessão das partes daquele protocolo. Artigo 33. Assinatura. Esta convenção está aberta à assinatura por todos os Estados e qualquer organização de integração econômica regional na cidade do Rio de Janeiro, de 5 de junho de 1992 a 14 de junho de 1992, e na sede das Nações Unidas, em Nova York, de 15 de junho de 1992 a 4 de junho de 1993. Artigo 34. Ratificação, aceitação ou aprovação. 1. Esta convenção e seus protocolos estão sujeitos à ratificação, aceitação ou aprovação pelos Estados e por organizações de integração econômica regional. Os instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação devem ser depositados junto ao depositário. 2. Qualquer organização mencionada no parágrafo 1 acima que se torne parte contratante desta convenção, ou de quaisquer de seus protocolos, sem que seja parte contratante, nenhum de seus Estados-membros deve ficar sujeita a todas as obrigações da convenção ou do protocolo, conforme o caso. No caso dessas organizações, se um ou mais de seus Estados-membros for uma parte contratante desta convenção ou de protocolo pertinente, a organização de seus Estados-membros deve decidir sobre suas respectivas responsabilidades para o cumprimento de suas obrigações previstas nesta convenção ou no protocolo, conforme o caso.
Nesses casos, a organização e os Estados-membros não devem exercer simultaneamente direitos estabelecidos por esta Convenção ou pelo protocolo pertinente. 3. Em seus instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação, os organismos mencionados no parágrafo 1 acima devem declarar o âmbito de sua competência no que respeita a assuntos regidos por esta convenção ou por protocolo pertinente. Essas organizações devem também informar ao depositário de qualquer modificação pertinente no âmbito de sua competência. Artigo 35. Adesão. 1. Esta convenção e qualquer de seus protocolos está aberta à adesão de estados e organizações de integração econômica regional a partir da data em que expire o prazo para assinatura da convenção ou do protocolo pertinente. Os instrumentos de adesão devem ser depositados junto ao depositário. 2. Em seus instrumentos de adesão, as organizações mencionadas no parágrafo 1 acima devem declarar o âmbito de suas competências no que respeita aos assuntos regidos por esta convenção ou pelos protocolos. Essas organizações devem também informar ao depositário qualquer modificação pertinente no âmbito de suas competências. 3. O disposto no artigo 34, parágrafo 2, deve aplicar-se à Organização de Integração Econômica Regional que adiram a esta convenção ou a quaisquer de seus protocolos. Artigo 36. 1. Esta convenção entra em vigor no 90º dia após a data de depósito do 30º instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. 2. Um protocolo deve entrar em vigor no 90º dia após a data do depósito do número de instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão estipulada neste protocolo. 3. Para cada parte contratante que ratifique, aceite ou aprove esta convenção, ou a ela adira após o depósito do 30º instrumento de ratificação, aceitação, aprovação, adesão, esta convenção entra em vigor no 90º dia após a data de depósito pela parte contratante do seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. 4. Um protocolo, salvo se disposto de outro modo neste protocolo, deve entrar em vigor para uma parte contratante que o ratifique, aceite ou aprove, ou a ele adira após sua entrada em vigor, de acordo com o parágrafo 2 acima, no 90º dia após a data do depósito do instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão por esta parte contratante, ou na data em que esta convenção entre em vigor para esta parte contratante, a que for posterior. 5. Para os fins dos parágrafos 1 e 2 acima, os instrumentos depositados por uma organização de integração econômica regional não devem ser contados como adicionais àqueles depositados por Estados-membros desta organização. Artigo 37. Reservas. Nenhuma reserva pode ser feita a esta convenção. Artigo 38. Denúncias. 1. Após 2 anos da entrada em vigor nesta convenção para uma parte contratante, esta parte contratante pode, a qualquer modo, denunciá-la por meio de notificação escrita ao depositário. 2. Esta denúncia tem efeito 1 ano após a data de seu recebimento pelo depositário, ou em data posterior, se assim for estipulado na notificação de denúncia. 3. Deve ser considerado que qualquer parte contratante que denuncia esta convenção denuncia também os protocolos de que é parte. Artigo 39. Disposições financeiras provisórias. Desde que completamente estruturado, em conformidade com o disposto no artigo 21, o Fundo para o Meio Ambiente Mundial do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e do Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento deve ser a estrutura institucional provisória a que se refere o artigo 21, no período entre a entrada em vigor desta convenção e a primeira sessão da Conferência das Partes, ou até que a Conferência das Partes designe uma estrutura institucional em conformidade com o artigo 21. Artigo 40. Disposições transitórias para o secretariado.
O secretariado a ser provido pelo diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente deve ser o secretariado a que se refere o artigo 24, parágrafo 2, provisoriamente pelo período entre a entrada em vigor desta convenção e a primeira sessão da Conferência das Partes. Artigo 41. Depositário. O secretário-geral das Nações Unidas deve assumir as funções de depositário desta convenção e de seus protocolos. Artigo 42. Textos autênticos. O original desta convenção, cujos textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo são igualmente autênticos, deve ser depositado junto ao secretário-geral das Nações Unidas. Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados por este fim, firmam esta convenção, feita no Rio de Janeiro, aos 5 dias de junho de 1992. Anexo 1. Identificação e monitoramento. 1. Ecossistemas e habitats, compreendendo grande diversidade, grande número de espécies endêmicas ou ameaçadas ou vida silvestre, os necessários às espécies migratórias de importância social, econômica, cultural ou científica, ou que sejam representativos, únicos ou associados a processos evolutivos ou outros processos biológicos essenciais. 2. Espécies e comunidades que estejam ameaçadas, sejam espécies silvestres aparentadas de espécies domesticadas ou cultivadas, tenham valor medicinal, agrícola ou qualquer outro valor econômico, sejam de importância social, científica ou cultural, ou sejam de importância para a pesquisa sobre a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica, como as espécies de referência. E 3. Genomas e genes descritos como tendo importância social, científica ou econômica. Anexo 2, parte 1. Arbitragem. Artigo 1. A parte demandante deve notificar o secretariado de que as partes estão submetendo uma controvérsia à arbitragem em conformidade com o artigo 27. A notificação deve expor o objeto em questão a ser arbitrado e incluir, em particular, os artigos da Convenção ou do Protocolo de cuja interpretação ou aplicação se tratar a questão. Se as partes não concordarem no que respeita ao objeto da controvérsia, antes de ser o presidente do tribunal designado, o tribunal de arbitragem deve definir o objeto em questão. O secretariado deve comunicar a informação assim recebida a todas as partes contratantes desta convenção ou do protocolo pertinente. Artigo 2. 1. Em controvérsias entre duas partes, o tribunal de arbitragem deve ser composto de 3 membros. Cada uma das partes da controvérsia deve nomear um árbitro e os 2 árbitros assim nomeados devem designar, de comum acordo, um terceiro árbitro que deve presidir o tribunal. Este último não pode ser da mesma nacionalidade das partes em controvérsia, nem ter residência fixa em território de uma das partes. Tampouco deve estar a serviço de nenhuma delas, nem ter tratado do caso a qualquer título. 2. Em controvérsias entre mais de 2 partes, as partes que tenham o mesmo interesse devem nomear um árbitro de comum acordo. 3. Qualquer vaga no tribunal deve ser preenchida de acordo com o procedimento previsto para a nomeação inicial. Artigo 3. Se o presidente do Tribunal de Arbitragem não for designado dentro de 2 meses após a nomeação do segundo árbitro, o secretário-geral das Nações Unidas, a pedido de uma das partes, deve designar o presidente no prazo adicional de 2 meses. 2. Se uma das partes em controvérsia não nomear um árbitro no prazo de 2 meses após o recebimento da demanda, a outra parte pode disso informar o secretário-geral, que deve designá-lo no prazo adicional de 2 meses. Artigo 4. O Tribunal de Arbitragem deve proferir suas decisões de acordo com o disposto nesta Convenção, em qualquer protocolo pertinente e com direito internacional. Artigo 5.
Salvo se as partes em controvérsia de outro modo concordarem, o Tribunal de Arbitragem deve adotar suas próprias regras de procedimento. Artigo 6. O Tribunal de Arbitragem pode, a pedido de uma das partes, recomendar medidas provisórias indispensáveis de proteção. Artigo 7. As partes em controvérsia devem facilitar os trabalhos do Tribunal de Arbitragem e, em particular, utilizando todos os meios à sua disposição. A. Apresentar-lhe todos os documentos, informações e meios pertinentes e B. Permitir-lhe, se necessário, convocar as testemunhas ou especialistas e ouvir seus depoimentos. Artigo 8. As partes e os árbitros são obrigados a proteger a confidencialidade de qualquer informação recebida com esse caráter durante os trabalhos do Tribunal de Arbitragem. Artigo 9. Salvo se decidido de outro modo pelo Tribunal de Arbitragem devido às circunstâncias particulares do caso, os custos do tribunal devem ser cobertos em proporções iguais pelas partes em controvérsia. O tribunal deve manter um registro de todos os seus gastos e deve apresentar uma prestação de contas final às partes. Artigo 10. Qualquer parte contratante que tenha interesse de natureza jurídica do objeto em questão da controvérsia que possa ser afetado pela decisão sobre o caso pode intervir no processo com consentimento do tribunal. Artigo 11. O tribunal pode ouvir e decidir sobre contra-argumentações diretamente relacionadas ao objeto em questão da controvérsia. Artigo 12. As decisões do Tribunal de Arbitragem, tanto em matéria processual quanto sobre o fundo da questão, devem ser tomadas por maioria de seus membros. Artigo 13. Se uma das partes em controvérsia não comparecer perante o Tribunal de Arbitragem ou não apresentar defesa de sua causa, a outra parte pode solicitar ao tribunal que continue o processo e profira o seu laudo. A ausência de uma das partes ou a abstenção de uma parte de apresentar a defesa de sua causa não constitui impedimento ao processo. Antes de proferir sua decisão final, o Tribunal de Arbitragem deve certificar-se de que a demanda está bem fundamentada de fato e de direito. Artigo 12. O tribunal deve proferir sua decisão final em 5 meses a partir da data em que for plenamente constituído, salvo se considerar necessário prorrogar este prazo por um período não superior a 5 meses. Artigo 15. A decisão final do Tribunal de Arbitragem deve se restringir ao objeto da questão e controvérsia e deve ser fundamentada. Nela devem constar os nomes dos membros que a adotaram e sua data. Qualquer membro do tribunal pode anexar à decisão final um parecer em separado ou um parecer divergente. Artigo 16. A decisão é obrigatória para as partes em controvérsia. Dela não há recurso, salvo se as partes em controvérsia houverem concordado com antecedência sobre o procedimento de apelação. Artigo 17. As controvérsias que surjam entre as partes em controvérsia, no que respeita à interpretação ou execução da decisão final, pode ser submetida por quaisquer uma das partes à decisão do tribunal que a proferiu. Parte 2. Conciliação. Artigo 1. Uma comissão de conciliação deve ser criada a pedido de uma das partes em controvérsia. Essa comissão, salvo se as partes concordarem de um outro modo, deve ser composta de 5 membros, 2 nomeados por cada parte envolvida e um presidente escolhido conjuntamente pelos membros. Artigo 2. Em controvérsias entre mais de 2 partes, as partes com o mesmo interesse devem nomear, de comum acordo, seus membros na comissão. Quando 2 ou mais partes tiverem interesses independentes ou houver discordância sobre o fato de terem ou não o mesmo interesse, as partes devem nomear seus membros separadamente. Artigo 3. Se no prazo de 2 meses a partir da data do pedido de criação de uma comissão de conciliação, as partes não houverem nomeado os membros da comissão, o secretário-geral das Nações Unidas, por solicitação da parte que formulou o pedido, deve nomeá-los no prazo adicional de 2 meses. Artigo 4.
Se o presidente da comissão de conciliação não for escolhido nos 2 meses seguintes à nomeação do último membro da comissão, o secretário-geral das Nações Unidas, por solicitação de uma das partes, deve designá-lo no prazo adicional de 2 meses. Artigo 5. A comissão de conciliação deverá tomar decisões por maioria de seus membros, salvo se as partes em controvérsia concordarem de outro modo, deve definir seus próprios procedimentos. A comissão deve apresentar uma proposta de solução da controvérsia que as partes devem examinar em boa-fé. Artigo 6. Uma divergência quanto à competência da comissão de conciliação deve ser decidida pela comissão. Concluímos a leitura do decreto. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e indicar este canal para outras pessoas que vão fazer concurso público. Bons estudos e até o próximo vídeo.